Todos querem te adorar, toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Bem forte. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Oremos. Ó Deus de bondade, escuta o clamor do teu povo. Faze que no meio dos aflições deste consagremos mais profundamente a paz e pela justiça. A força da terra, mãe da Deus, que a Então, hoje está conosco nosso conhecido, é o Biro, Valdeci de Oliveira Biro, é leigo, casado com Selma Rodrigues. É formado em bacharel em Teologia Sistemática pela Universidade Metodista de São Paulo. Pós-graduado em Metodologia Bíblica pela Escola Superior de Teologia Bíblica Luterana, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Atualmente está fazendo a pós-graduação em Exegese Bíblica pela Eagle, Gestão de Ensino. É membro da ABIB, Associação Brasileira de Pesquisa do Brasil. Tem artigos publicados na revista RIBLA, Revista de Estudos Bíblicos Latino-Americana e Caribenha. É coordenador do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos
de Volta Redonda. Seja bem-vindo, Biro. Estamos felizes com a sua presença e, com certeza, muito produtiva a nossa conversa. Obrigado pela acolhida, obrigado ao Padre Toninho, por sempre incentivar o laicato a essas formações. Agradecer também a coordenação do GAEB, na pessoa do Marcos Reis, que está sabendo desenvolver muito bem essa questão da Semana Bíblica. Muito obrigado a vocês. Tá? São leigos, que contribuem para a formação de leigos. Isso é importante. E vamos lá, vamos começar a nossa assessoria. São 275 slides, até meia-noite e 40, todo mundo está em casa. Fiquem tranquilos. Bom? Tá bom, até meia-noite e 40, todo mundo em casa. Eu vou sentar aqui do lado do nosso Cosme, para a gente passar. Bom, só volta um pouquinho, Cosme. Volta um pouquinho, lá no início. Olha, 100 anos de Dom Valdir Calheiros, 35 anos de CEBI Volta Redonda. Semana retrasada, o Frei Carlos me ligou lá de Unai, Minas Gerais, onde ele está, divisa de Minas com Goiás, e ele veio me perguntar sobre a questão dos 100 anos de Dom Valdir. O CEBI, gente, ele não nasceu lá no Rio Grande do Sul, não. O CEBI nasceu aqui, na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, quando não existia a Diocese de Itaguaí, lá no Convento do Carmo, em Angra dos Reis. Então, gente, o CEBI, o livro que vocês têm, toda a publicação do CEBI, nasceu em Volta Redonda. E o Carlos Mestre me confessou uma coisa: o Dom Valdir, foi o grande parteiro do CEBI. Foi aonde o CEBI começou. Então, quem foi o grande parteiro do CEBI foi Dom Valdir. Então, Carlos Mestre sugeriu para nós uma mudança de nome do CEBI Volta Redonda. Ele vai passar a se chamar CEBI Dom Valdir Calheiros Volta Redonda, por homenagem, para que a gente não esqueça de quem foi um dos grandes parteiros da fundação do CEBI. Tudo começou lá nos anos 70, em Arrozal, as formações que o Carlos Mestre dava em Arrozal para catequese, Dona Maria Perpétua, Dona Maria Alves, o pessoal das antigas, principalmente na catequese, o Carlos Mestre ajudou em muito. Então o CEBI, gente, ele não nasceu no Rio Grande do Sul, ele nasceu aqui nesta diocese, ok? Bom, o que eu vou falar com vocês? Eu vou fazer uma visão geral da carta aos Efésios, com alguns tópicos interessantes. Este lema aí, vestir-se da nova humanidade em Cristo, é o tema da carta, é o centro da carta nessa questão. E a CNBB, ela quem sugere as semanas bíblicas católicas, ela pediu para dar a ênfase da nova pessoa humana que se reveste em Cristo, do batismo, principalmente o batismo. Vai lá, Cosminho. Então eu vou trazer aqui algumas particularidades, de repente outros assessores já falaram, mas nunca é demais a gente repetir para gravar. Primeiro, epístola é um modelo de carta, gente, chamada de carta circular. Essa carta circulava por várias comunidades. Bom, naquela época da carta aos Efésios, segundo o Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, são as comunidades ali em torno da Ásia Menor. Quais eram as comunidades? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso tudo acontecendo por volta do ano 80 e 90. Agora, gente, não se fala antes de Cristo ou depois de Cristo. Os judeus, eles pediram para a gente mudar essa nomenclatura. Agora se fala era comum. Ano 80, ano 90, da era comum. Comum a judeus, comum aos muçulmanos, comum aos cristãos. Entendeu? E nós concordamos com isso, acho que fica bem mais audível e mais ecumênico e para o diálogo interreligioso. Vai lá, Cosminho. Bom, a carta aos Efésios, ela descreve um modelo de comunidade cristã
que são pequenas comunidades que formam uma base, uma única e grande rede de comunidades. Engraçado, nós já escutamos essa frase aí, rede de comunidades. Era isso que tinha naquela época, né, na carta aos Efésios. E a carta também, meus queridos, vai trazer vários modelos de comunidade, da comunidade. Por exemplo, a armadura é um modelo de comunidade para se defender contra os perigos do mal. O corpo que tem que ser respeitado, a cabeça que é Cristo, a esposa que tem que ser respeitada pelo marido, o edifício, né, que é Cristo. Então, gente, se a gente for fazer uma hermenêutica, trazer isso para os nossos dias de hoje, lá naquela época estava nascendo o quê? As comunidades eclesiais de base cristãs, gente. Então as SEBs começam a nascer lá na carta aos Efésios. Vai lá, Cosminho. Na epístola não havia endereço e nem destinatário, evitando que a descoberta do paradeiro das comunidades ou onde elas se reuniam. Sabe por que não tinha o paradeiro das comunidades, os remetentes? Porque as comunidades, gente, sofriam perseguições do Império Romano e de seus agentes malignos e também do chamado grupo da moeda, que está lá no Apocalipse 18. Então as cartas joaninas, né, a carta aos Efésios não tem endereço, porque você não vai botar endereço quando você está em perseguição, né? Nós não temos noção de perseguição. Nós vamos sair daqui, todo mundo vai para sua casa, né? Uma boa, tranquilo. Agora, quem mora nas comunidades, né, periféricas do Rio de Janeiro, nos morros, sabe muito bem o que é ser perseguido pela milícia e pelo tráfico de droga, né? Assim também as comunidades, os coordenadores de comunidades, lá daquela época também eram perseguidos. Por isso que as cartas não têm endereço. Ok? Olha lá, Cosminho. Outro nome importante da cena, o aparecimento do nome do Tíquico como portador, né? Tanto em Efésios 6:21 quanto em Colossenses 4:7 em comum. Isso aí, gente, o nome do Tíquico, ele simboliza o resgate da apostolicidade, ou seja, a qualidade dele ser um enviado, alguém muito importante nessa carta, né? Então ele recupera aí, resgata a apostolicidade, né? Ele também continua fazendo esse envio das cartas, né? E congregando ali o coordenador também dessas comunidades. As epístolas escritas de Efésios e Colossenses, elas são prima irmãs, são como irmãs siamesas, são muito parecidas na forma e no conteúdo. Agora, elas vão sofrer influência do contexto também dos escritos joaninos. Os escritos joaninos, a primeira, segunda e terceira carta de João, não têm endereço por causa da perseguição. Então, eles tinham de se reunir ocultamente. E por conta da crise de fé e conflitos internos na comunidade. Na comunidade também, gente, naquela época lá não tinha gente santa não. Tinha muito cidadão de bem lá que fazia o escarcéu dentro da comunidade. Isso aqui, gente, é um plus que eu queria trazer para vocês. Quem é que está por detrás da carta aos Efésios? Quem é que escreve a carta aos Efésios? Segundo o professor Thomas Homer, que eu entrei em contato com ele, lá da Universidade de Louvain, na Bélgica, quem está por detrás da autoria da carta aos Efésios é um grupo litúrgico paulino, né? É eles que estão por detrás da carta, eles que são autores da carta. E eles vão se inspirar onde? Na carta aos Colossenses. Vamos lá. Vai lá, pode mudar. Isso. Bom, agora eu vou fazer uma análise rápida dos 4 lados da carta. O primeiro lado vai ser o lado cultural e religioso. Gente, quando eu falo cultural, eu estou falando de comportamento, como é que as pessoas se comportam e como é que elas são influenciadas também no seu comportamento, principalmente a partir da religião.
Lá em Éfeso, tinha lá ainda tem ainda, até hoje, uma patrona da cidade, a deusa Ártemis, ou o nome dela também era Diana. Ela era a deusa protetora da caça, protetora das mulheres, das crianças, dos partos, dos nascituros. Agora, nesse episódio aí, o Paulo ele vai cometer hoje, né, é o que nós chamamos de um ato de intolerância religiosa. O Paulo ele vai criticar a fabricação da imagem da deusa Ártemis. Ou seja, o anúncio do evangelho acaba atrapalhando os lucros dos comerciantes de Éfeso. E qual é a consequência disso tudo? Os comerciantes de Éfeso vão atrás de Paulo com pau, madeira, martelo, para matá-lo, porque ele chutou a santa. A coisa mais sagrada para o povo de Ártemis, né? O povo de Éfeso. Então ele foi lá e chutou. Se a gente fosse fazer uma leitura bíblica hoje de Paulo, Paulo fez uma leitura da intolerância religiosa, ou seja, ele não gosta da outra religião. Olha lá. Ainda nesse lado cultural, religioso, 3 coisas que a gente tem que observar na carta: fundadores, coordenadores e escritores. Quem funda a comunidade de Éfeso é Priscila e Áquila. Quem é o atual coordenador da comunidade lá é o Tíquico. E quem escreve a carta, vou bater mais uma vez na tecla, é um grupo de liturgistas paulinos. Liturgistas, gente, presta atenção. Vai lá, Cosminho. Então, naquela região eles eram politeístas, ou seja, eles tinham muitas divindades, acreditavam em muitas divindades. Mas o único poder divino reconhecido naquela época era do imperador. Agora presta atenção aqui. A liturgia romana era uma forma de fortalecer o poder do império. O evangelho, boa nova do imperador, era a exaltação dele como o Senhor do céu e da terra, dono de todos os corpos, principalmente dos escravos. O evangelho imperial era o oposto do evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo? Jesus revela o mistério de salvação a todos. E é também, gente, esse sistema, um sistema injusto que gera a morte. Agora eu vou falar 2 coisas para vocês interessantes. Muita coisa da nossa liturgia, que nós temos aqui hoje, ela veio da liturgia romana, sabia? Por exemplo, a palavra evangelho, boa nova, tudo isso aí vem do romanismo. Aí depois os cristãos fizeram a enculturação desses termos e montaram esses termos voltados para o cristianismo. Então, onde é que nasce a liturgia, a parte dela? Onde é que nasce essa questão de evangelho e boa nova? Lá na cultura romana. Então, a nossa religião, o nosso cristianismo, ele é enculturado. Entendeu? É isso que a gente tem que perceber. Entendeu? Vai lá, só para a gente saber. Agora, olhando para a parte econômica, o Apocalipse, lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse, nós temos a exploração econômica do grupo dos mercadores da terra, o grupo da moeda. O que esse grupinho faz? Parece o Centrão lá em Brasília, né? Retiram todas as riquezas das terras conquistadas de outros povos e vai levar tudo para o Império Romano. O que eles roubam? Ouro, prata, pedras preciosas, cavalos, carros, escravos e vidas humanas. Está lá em Apocalipse 18, 12, 13. Fala, Cosminho. Agora na parte política. Na parte política nós temos o patronato romano. O que é isso? É a íntima ligação entre a amizade e política nas relações do patronato, né? Como é que funcionava o patronato? Funcionava como um clientelismo, troca de favores, criando ali uma pirâmide, né, ou uma teia de influência do poder. É assim, quando alguém pobre era favorecido, gerava uma dependência e submissão.
favores, porque a pessoa pobre se sentia na obrigação da gratidão devedora ao poderoso. Tipo assim, olha, o doutor vai lá, você mora na roça, o doutor vai lá te dá uma dentadura para você. Aí o doutor vai ser candidato a prefeito. O doutor vai lá na sua casa e fala o seguinte: olha, meu filho, sabe aquela dentadura que eu te dei? Você poderia me ajudar agora com alguns votos para me candidatar a prefeito da cidade. Era dessa forma, entendeu? É o famoso toma lá da cá. Vai lá, Cosminho. E isso aí, gente, vai sendo refletido nas relações. O marido que manda na esposa, o pai que oprime o filho, o patrão que escraviza o seu escravo. Então, gente, o imperador, ele era conhecido como pater patriam, lá no latim, ou seja, o pai da pátria, o maior patrono de Roma. Ele controlava e submetia todos os povos dominados ao Império Romano. Vai lá. Agora, na sociedade, nós temos aí grupos étnicos, ou seja, raças diferentes. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Quando na Bíblia de vocês estiver escrito a palavra gentios, gentio é classe de comerciantes livres das cidades conquistadas, tá, gente? Quando na sua Bíblia tiver escrito pagão, pagãos são pessoas que moram na roça, vem do latim paganos, né? Essas pessoas, por não conseguirem pagar os altos impostos ao imperador, seus bens e suas vidas passam a pertencer ao Império Romano. Esses pagãos que eram pequenos sitiantes, né, tinham lá sua vaquinha, seus cabritinhos, né, eles serão rebaixados à categoria de escravos e serão vendidos, né, toda a sua família, no mercado municipal de Roma. Só para a gente obter. Ainda na sociedade, não, pode ir para frente, isso. Aí na sociedade ainda, com a questão da hostilidade dos judeus na sinagoga contra as comunidades cristãs. Como é que eu explico isso? Nessa época não existia igreja. Neste período, os cristãos, depois da ressurreição de Jesus, continuaram frequentando as sinagogas. Sinagoga significa casa de oração, né, no hebraico. Porque naquela época não tinha templo mais, no ano 70 o templo tinha sido derrubado, destruído pelos romanos. E aí os cristãos ficaram assim, um pé na sinagoga, né, ficaram lá enquanto cristãos na sinagoga. Só que tem que os judeus, né, mais fechados tomaram a decisão, expulsaram todos os cristãos da sinagoga, principalmente aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Está lá em João 9. Lá no original em grego, diz o seguinte, que as mulheres judias que frequentavam as sinagogas, elas foram arrancadas das sinagogas pelos cabelos e jogadas no meio da rua, e depois pisoteadas, no original traduzido em grego. Só para você ver, não, continua lá, volta lá. Então, gente, depois desse capítulo 9, depois de eles serem expulsos das sinagogas, os cristãos passam a se reunir nas casas, né, e constrói ali o seu caminho. Então o cristianismo ele começa a nascer nas casas. Gentios e pagãos simbolizam um novo povo de Deus, assumindo um novo modo de vida, que vai se chamar cristianismo. No ano 90, depois da Era Comum, qual era a prioridade das comunidades cristãs? A solidificação e a estabilização de um modelo de família. Qual é o modelo de família cristã? De inclusão, de diversidade e que tenha pluralidade. Não é aquele modelo mamãe, papai, cachorro, gato, galinha, não. É todo mundo que precisava, que estava deslocado, que estava jogado na sociedade romana. Os cristãos começam a pegar essas pessoas e a fazer ali um novo modelo de família inclusivo. É uma coisa altamente revolucionária para aquela época. Vai lá, Cosminho. Ainda no campo das perseguições, né? Para completar,
o imperador Domiciano, né, lá entre os anos 81 e 96, depois da Era Comum, exigiu ser chamado de Senhor e Deus. Seus dias foram marcados por violências, mortes diversas em cima dos cristãos e da população da Ásia Menor. Vai lá com a gente. Então, gente, a Epístola aos Efésios, ela não traz um problema de uma comunidade específica, é a São Sebastião, é a Santa Luzia, né? Obrigado. Então, gente, lendo o texto nas entrelinhas, surgem problemas, né? Surgem problemas de um pequeno grupo gnóstico dentro das comunidades formadas na Ásia Menor ao redor do nome de Jesus. Esses gnósticos aí são seres, né? São pessoas que acham iluminadas, é aquelas pessoas que sabem tudo, entende? Você não sabe nada, você não fez teologia na Metodista, né? Então você não sabe de nada, né? Você não estudou na Este, você não sabe de nada de Bíblia, então cala a boca. Então, os gnósticos, é aquelas pessoas chamadas iluminadas, né? Ou carismaticadas, que acham que sabem tudo, se sentem como a última cereja do bolo ou o último guaraná da padaria. Entendeu? Vai lá. Os cristãos da Ásia Menor estavam em terras, gente, dominadas e exploradas pelo Império Romano. Enfrentavam muitas dificuldades por conta do seu modo alternativo de vida. Procuravam viver a prática do amor ao outro. As comunidades procuravam viver os valores do amor de Cristo, que se chocavam com os contravalores de morte do Império. Vai lá com a gente. Algumas perguntas, gente, angustiantes que a gente tem que fazer para a carta, né? No contexto da carta. Como os cristãos da Ásia Menor poderiam acreditar em um Messias crucificado? Como acreditar em um sujeito considerado maldito pelos judeus e crucificado pelos romanos possa ser o Filho de Deus que veio ao mundo para dar um novo sentido à vida, dominado pelo imperador romano e que era considerado Senhor e Deus? Olha lá. Outra pergunta angustiante: como os cristãos poderiam afirmar o título de Senhor para Cristo Jesus, sendo que esse título era um título dado e veio e nascido lá do imperador, do Império Romano? Outra pergunta interessante: qual a posição dos cristãos em relação ao Deus do imperador e seus poderes cósmicos, né? Então vai se criar aí, meus irmãos, o embate entre o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da Graça da Paz, que eu vou explicar mais na frente, e a chamada Pax Romana, que a gente apelidou ela de paz de cemitério. Qualquer grupo que se levantasse revoltosamente contra o Império Romano passava a máquina por cima e mandava matar. Entende? Mandava crucificar, mandava fazer tudo, jogar os leões. Então, por isso que era a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Aquela paz de cemitério onde ninguém podia falar nada. Vai lá, Cosminho. Como encarar o desafio do pensamento superior, que pisava nas pessoas mais humildes e que se arrogava nas comunidades cristãs, né? Como os donos da verdade absoluta, o chamado grupo da gnose, ou da gnose, né? Esse pessoal aí nas comunidades é um problema sério, né? É uma pedra de tropeço e uma pedra no sapato de Paulo. As comunidades cristãs, gente, eram formadas por etnias ou raças diferentes, como judaicas, pagãos e gentios. Agora o problema era como resolver a inimizade entre essas culturas. Por exemplo, os pagãos e gentios adoravam uma sopa negra. O que é uma sopa negra? É a nossa feijoada de hoje. O judeu, gente, ele não come carne, só come cereais e carne branca, no caso o peixe. Quando tinha o banquete comum, chegava lá um pagão e gentil: hoje nós preparamos uma sopa negra, uma feijoada, carne de porco, né? Aí dava maior briga na comunidade por conta dos judeus não comerem carne, né?
E às vezes os pagãos não lavavam, os gentios não gostavam de lavar a mão. O judeu não, o judeu era mais limpinho, lavava a mão. Então tudo isso aí era um problema cultural, né, na comunidade. Aí dava até inimizade isso aí, né? Termina a primeira parte aqui. Vamos cantar então, né, gente? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou, vai, por meus, mas um sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então o quê? E verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Palma para Jesus. Bom, continuando, né? Agora sim nós vamos entrar na perícope, né? Na citação que nos foi dada como missão. Aquela letra que a gente não sabe ler lá em cima, né? Aquilo chama-se grego, né? É o que está escrito embaixo. Apostolém pros Filemons, né? Filemão, Efésios, Epístola aos Efésios. Então, a grande questão é o seguinte: em Deus não há mais razão para conflitos raciais, tribais ou religiosos. Vai lá, Cosminho. Vou sentar aqui que é melhor. Fica mais. Bom, qual é o objetivo nosso aqui, geral? Entender a posição da epístola no plano pastoral da salvação universal em Jesus Cristo. Então, é o plano da salvação universal em Jesus Cristo. A salvação é para todos, né? Todos é todos. Transformar a comunidade cristã em ponto de unidade entre Deus,
Cristo e o Espírito, ou seja, a unidade na Trindade, e acolhendo aí os batizados, simbolizados na nova pessoa humana. Também fortalecer as comunidades eclesiais de fé cristã daquela época, abolir as diferenças entre raças, etnias e tribos em Cristo. Fala. Outra coisa, vou bater na tecla de novo, perceber a existência de um grupo litúrgico paulino, formado etnicamente. Esse grupo paulino, gente, ele é formado de quem? Por judeus convertidos, pagãos e gentios, todos convertidos ao cristianismo. Então, gente, supostamente, este grupo de cristãos étnicos, de raças diferentes, estão por detrás dos textos e explicam suas motivações com as bênçãos que a gente vai trabalhar agora. Primeira coisa que a gente tem que entender, aquela palavra que a gente não sabe ler ali, chamada eclesia no grego, significa comunidade de fé dos primeiros cristãos. Ela não se aplica à palavra igreja. Naquela época não existia a palavra igreja, né? O que existia naquela época, gente, é essa palavra que a gente não sabe ler em grego aqui, chamada paroiken, que significa paróquia. A paróquia naquela época de Éfeso indica o que? A situação de alguém ou algum grupo que não tem residência fixa, ou seja ele um estrangeiro, um peregrino de outra terra, que fixa a sua morada em um determinado lugar. Então, gente, lá na Bíblia, os paroiquens, né, os paroquianos, são chamados de descobertos. Na época da pandemia, foram chamados de vulneráveis. E a classe média alta brasileira chama eles de ninguémzada e pobretada, né? Então, esses descobertos aí são aqueles que o padre Jorge Axé, pessoal aí que trabalha na solidariedade, né, da questão de cuidar da refeição deles, né? Temos o João Amaro que faz isso, nós temos aí o padre Jorge Axé, né? Nós temos lá em São Paulo o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com aquela população de rua anônima, mas que precisa de comer, precisa de saúde, precisa de medicamentos, né? Precisa de cidadania. Então, gente, igreja, né? Igreja é instância jurídico-canônica. As nossas Bíblias traduziu comunidades cristãs de fé para a igreja. Essa tradução talvez não seja ainda a melhor ou a mais adequada, porque igreja na Bíblia fica como instância jurídico-canônica. Aí sim, igreja católica, igreja metodista, igreja anglicana, igreja luterana. O correto na tradução da Bíblia para comunidades não é igreja. O mais correto seria comunidades eclesiais de base cristãs. Porque naquela época não tinha igreja. Tinha paroquianos, os paroquianos, que era um povo muito pobre, que não tinha residência, morava debaixo que a gente vê hoje das marquises aí, esse povo. Ok? Pode passar. Bom, em latim ali o pós-escrito em memória de Paulo, né? Essa epístola, gente, ela é pós-paulina. O que é pós-paulina? Paulo estaria morto, né, nesse tempo da carta aos Efésios, que é 80, 90. Paulo, né, já estaria morto. Sabe por quê? A expectativa de vida naquela época era de 26 anos, mais ou menos a idade que o Paulo morreu. Paulo morreu com 26 anos. Quantos anos você tem, Cosme? Fala aí. O Cosme tem 62, então Cosme está no lucro, entende? Cosme está no lucro, né? Miguelzinho está no lucro, né? O Paulo morreu com 26 anos, morreu um garoto, né? E aí, repito novamente, a epístola é uma homenagem dos liturgistas paulinos à memória de Paulo, porque Paulo naquela época aí,
como está na Bíblia, ali escrito no Novo Testamento, o Paulo já tinha morrido. E os liturgistas paulinos resgatam as palavras e pensamentos de Paulo como memória, como Paulo estivesse falando aqui. É a mesma coisa, a gente diz o seguinte: se Dom Valdir estivesse aqui hoje, como é que ele reagiria a tudo isso, hein? Vamos imaginar. É nesse sentido, ok? Vai lá. Aqui é a carta náutica, ou seção, né, da carta, a saudação. Pode passar que eu já passei isso aí, né? Aí presta atenção numa coisa. Nós temos ali o capítulo 1, versículo de 1 a 2, destinatários. O nosso miolo, capítulo 1, versículo de 3 a 14. E nós vamos ter no versículo 3, gente, é um louvor. Tá? Começa com louvor. E sabe por que é cântico? Porque tem refrão. No versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, nós temos um refrão: para o louvor da sua glória. E o coração da perícope, o centro do texto, é o versículo 10. Olha lá, Cosmin. Aí sim, nós temos a primeira estrofe, a eleição e a predestinação, versículo 4 e 6. Nós temos a segunda estrofe, a universal recapitulação em Cristo, versículos de 7 a 19. A terceira estrofe, o chamado aos judeus em Cristo, versículos de 11 a 12, o chamado aos gentios e pagãos em Cristo, versículos de 13 a 14. E no final, a ação de graças do capítulo 1, versículo de 15 a 23. Ali, gente, os liturgistas, através da boca de Paulo, eles vão dar graças pela fé e o amor dos seus interlocutores, né? Passa em seguida a interceder pelos destinatários. Deus fez ressurgir da morte, lá nos versículos 20 e 22, do qual é o seu corpo, que é a plenitude. Vamos lá. Pode passar isso aí. Já falamos isso já. Ah, não, volta. Então, Paulo, no remetente, Paulo, não existe nenhum outro colaborador que é mencionado, somente Paulo. Destinatário aos santos da comunidade, não esqueçam, são os coordenadores das comunidades. Vai lá. Vou bater de novo na tecla. Fiéis, judeus convertidos, pagãos e gentios, representam o grupo de cristãos étnicos. Esse grupo aceitou o plano de salvação em Jesus Cristo. E nós vamos ter aí o reconhecimento da pluralidade e da diversidade da comunidade. Agora preste atenção, nem todas as Bíblias, depois você dá uma olhada na sua aí, lá em Efésios, nem todas as Bíblias têm essa partícula dos Efésios, né? A Bíblia, por exemplo, dos nossos irmãos evangélicos, do João Ferreira, não tem Efésios, mas as Bíblias católicas têm Efésios, né? Por que isso acontece? Vamos lá. Bom, no aparato crístico do Novo Testamento, um livrinho que a gente tem, aparecem vários manuscritos mais antigos, né? Por exemplo, esse Efésios aí aparece no papiro 46, no cânon Muratori. Agora, lá nos evangélicos não aparece, porque os evangélicos seguiram o Código Vaticano e o Código Sinaítico, né? Por isso que ele não aparece na Bíblia deles, porque eles seguiram o Código Vaticano e o Sinaítico. E a Igreja Católica não, seguiu o papiro 46 e o cânon Muratori. Por isso que tem Efésios nas nossas Bíblias. Agora, esse pedacinho é um enxerto literário bíblico, ou seja, um acréscimo posterior. Foi escrito depois, não na hora. Vai lá. Então, gente, mais uma vez, saudações litânicas do ambiente litúrgico das comunidades cristãs. Ação de graça, né? É ação salvífica em reconhecer as maravilhas de Deus na gratuidade. Paz. A palavra paz em grego vem da deusa Irene. Quem tem o nome de Irene está ligado à paz em grego, né? É a deusa da paz. É a deusa que não gosta de hostilidade, né? E ela se resguarda da ausência da violência. Mais uma vez ali, respostas litânicas litúrgicas. Dons da reconciliação. O
O que é os dons da reconciliação? É a resposta à bondade de Deus. A epístola é uma carta circular, aberta ao diálogo interreligioso e ecumênico. Ela derruba o muro da discórdia. Ela vai unir judeus, pagãos e gentios. Percebam claramente que flamenguistas não entram aqui. A carta é um diálogo aberto. Perceberam? Vai lá. Então, gente, a vida litúrgica das comunidades eclesiais cristãs, paulinas, simboliza o desejo em amar a Deus, buscando a glória e a paz no caminho da salvação de todos e para todos. Olha lá. Agora sim, que a onça vai beber água, tá? Então vamos entrar no texto. Primeiro, o texto das bênçãos. Aqui é a gênese da liturgia cristã. Então, quando a gente pega o capítulo 1, versículo 3, que fala do louvor a Deus, olha só a questão litúrgica. Aqui, nesse louvor a Deus, nós encontramos uma antífona. O que é uma antífona? Ela é antecessora dos refrões. Ela somente aparece uma vez, e principalmente nos salmos. Então, já deu para notar que nós estamos lidando com uma antífona dos salmos. Vamos lá. Aqui, gente, nós chamamos isso aqui de rimadas, né? Ou quiasmo. Não é nem quiabo e nem diabo, é quiasmo. Então, eu botei esse nome de rimadas. Isso aqui serve para a gente, quando fazer a nossa homilia, tá? Perceber quantas vezes uma palavra derivada repete. Nós temos ali, bendito o qual seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais dos céus. Então, olha só como é que eu coloquei. Bendito, abençoou e bênção. E lá na direita, Cristo na primeira, Cristo na segunda. Isso é para a gente organizar mentalmente o nosso esquema para facilitar quando a gente for fazer uma partilha ou uma homilia. Vai lá. Os cristãos conheciam as palavras-chave nos versos das rimadas. As epístolas, gente, eram linguagens alternativas, né, contra o Império Romano, porque eram escritas em códigos litúrgicos que os romanos não sabiam entender e nem tampouco os judeus, né? A tradição litúrgica judaica da bênção, né, que é a beracá, bênção, bendito, bendição, é um hino ou um salmo de louvor, ou seja, um agradecimento a Deus por sua obra salvífica. O que é a obra salvífica? Todas as maravilhas que Deus nos deu e nos faz até hoje. Beracá significa dar graças a Deus pela eleição, ou seja, Deus nos escolheu, e pela redenção. Deus nos convida à salvação de seu novo povo. Quem? Judeus, pagãos, gentios. Vai lá com a gente. Então, gente, o gênero humano bendiz a Deus e agradece pelas bênçãos recebidas. Bênção é o desejo de bem-estar com Deus e com os irmãos em comunidade. Aí nós vamos perceber agora o refrão, né? Para o louvor da sua glória. Versículo 6, o 12 e o 14. Eu já falei também que o coração do texto é o Cristo cosmocrata. Que palavrão é esse, Biro? Está lá no versículo 10. É a salvação por meio de Cristo, que haveria de se realizar no próprio Cristo, ao cumprir-se o tempo que o universo, o celeste e o terrestre alcancem a sua unidade. Essa frase aqui está no grego, né? O que é o universo para eles? O universo para eles era o corpo humano. Celeste, eles não sabiam dar o nome de céu, aí falavam celeste. E terrestre, que são as coisas da terra, terrestre, alcancem a sua unidade. É aquela passagem onde está em 1 Coríntios, onde Deus será tudo em todos. Olha lá. Vamos lá, primeira estrofe, a eleição e predestinação, no versículos de 4 a 6. Por meio dele, olha como eu organizei, por meio dele, quem? Jesus Cristo,
antes da criação do mundo, escolheu para que, pelo amor, fôssemos santos, irrepreensíveis em sua presença, por Jesus Cristo, segundo o desígnio de sua vontade, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos, de modo que redunde em louvor da glória e da graça, que é o refrão. E depois, que nos outorgou por meio do predileto. Quem é o predileto? Jesus Cristo. Temos quantos Jesus Cristo, gente? Fala para mim. 1, 2, 3. Então nós temos uma frase altamente cristocêntrica. Cristo no meio de tudo. Vamos lá. A teologia da eleição e da predestinação, né? Por meio de Cristo. Quem é Cristo? O Messias eleito. O cristão, ele passa a ser santo e filho e predestinado a receber a revelação do mistério de Cristo. Nos elegeu em Cristo, nos predestinou a ser filhos para o louvor e glória da sua graça. Altamente litúrgico. Vai lá. Segundo estrofe do cântico. A universal recapitulação de Cristo. Por ele, quem? Cristo, por meio do seu sangue, obtemos o resgate e perdão dos pecados. Sua riqueza de sua graça nos fez transbordar em toda espécie de sabedoria e prudência, dando a nos conhecer pelo desígnio secreto estabelecido de antemão a sua decisão, que haveria de se realizar em Cristo ao cumprir-se o tempo que o universo celeste, o celeste e o terrestre alcançassem a sua unidade. Gente, quantos Cristos tem ali? 3. Então, a frase cristocêntrica, né? Cristo no centro. Vai lá, Cosminho. A face universal da recapitulação de Cristo, o Cristo cósmico, o Cristo universal, né? Como é que se dá isso? Em Cristo nós temos a redenção e a realização do mistério da salvação. O que é cósmico aqui? Todas as coisas, né? Os astros, as estrelas, os planetas, os novos corpos solares, aquelas do céu, o sol, a chuva, o vento, o frio, aquelas da terra, rios, florestas, animais, mudanças de clima. Vai ser onde Deus será tudo e em todos. Vamos lá. Terceira estrofe, está chegando o fim, gente. A chamada dos judeus em Cristo. Então, quando os judeus são convocados, né? Por meio dele, quem? Jesus Cristo, e tal como havia estabelecido, aquele, Jesus Cristo, que executa segundo a sua livre decisão, nos envia predestinados a sermos herdeiros. Aí lá no versículo 12 que é interessante. De modo que nós, esse nós aí, significa os judeus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Esse nós lá no versículo 12 significa os judeus sendo convidados. Já o esperavam em Jesus Cristo. E fosse, de novo o refrão, fôssemos o louvor de sua glória. Quantos Cristos tem ali, gente? 3. Frase cristocêntrica. Vai lá, Cosminho. Então, no versículo 2, de modo que nós, judeus, os judeus são chamados em Cristo, que primeiro tiveram o privilégio da herança da terra prometida e a esperança messiânica em Jesus. E lá vem o refrão litúrgico, para o louvor da sua glória em Cristo. Vai lá. Quarta e última estrofe. Chamado dos gentios, né, e pagãos. Por meio dele, Jesus Cristo, vocês, pagãos e gentios, ao escutar a mensagem da verdade, a boa notícia da salvação, vocês, pagãos e gentios, nele crestes. Nele quem? Jesus Cristo. Foste selado com o Espírito Santo prometido.
que garantiria de nossa herança vocês, pagãos e gentios. Pergunto para vocês, quantas vezes repetiu a palavra pagãos e gentios? 3 também, porque era mais importante convidar os pagãos e gentios, né, desse hino aí. Então, gente, vocês, né, que são os pagãos e gentios, acolheram o anúncio e creram e foram iluminados aonde? No batismo. Todos os judeus, pagãos e gentios são para o louvor da glória de Deus. Em Cristo realiza a união definitiva, indissolúvel, do processo da unidade humana, do qual falará a epístola. Como diz lá em Romanos, agora nós, cristãos, somos herdeiros do reino. Vai lá. Concluindo, falta mais 50 ainda, tá, gente? Calma. Né? Os autores litúrgicos paulinos desenvolveram um hino salmodiado na epístola. Um louvor em forma de bênção judaica, presente no Primeiro Testamento, que mudou de nome, agora não se fala mais Antigo, se fala agora Primeiro Testamento, lá no Salmo 68, 69, versículo 19. A comunidade de fé cristã, né, elas vão sofrer um processo de influência da liturgia judaica, inspirada nos salmos, e deram um passo importante, acrescentaram, inculturando, ou seja, trazendo a pessoa de Jesus Cristo em sua salmodiação. Então, de novo, outra vez, novamente, temos um salmo do Novo Testamento. Como é que não pode vir? Agora pode, está lá, só estudar a Bíblia. O louvor é uma resposta do gênero humano a Deus, que manifesta-se através do ato de salvação ou mediante a revelação
tema amanhã, ele tem duas palavras-chave, é mistério e ministério. Está no capítulo 3 de Efésios. Nós vamos refletir, deveria ser toda a equipe do GAEB, mas o pessoal tem um pouco de receio de vir aqui à frente, então vocês vão refletir esse capítulo 3 comigo. Eu estou olhando a cara de quem está aqui para saber se vai estar amanhã. Estou brincando, fiquem à vontade para vir ou não vir, mas amanhã a reflexão então vai ser comigo, na sexta-feira vai ser com o professor Rômulo Salotto, esse vem de Resende, então seria muito bom nós prestigiarmos, e no sábado nós vamos cantar tudo isso que nós estamos estudando aqui ao longo da semana. Cantando a Bíblia está sendo muito bem preparado, muito bem organizado, as músicas, as gravações, quem não puder ir vai acompanhar nas redes sociais. Este povo aqui, Adriano vai encerrar a parte de apresentação. As apresentações vão começar com o Coral São Sebastião, regido pelo seminarista o Debson, e depois alguns vão cantar, vocês vão gostar, vai ter brinquedo para as crianças, a comida vai ser barata, o refrigerante vai ser baratinho. Quem falou, Marco? Você? Vai ter muita pizza frita, cachorro quente, refrigerante, tudo pronto para terminar? Ele vai cantar um refrão, vai parar o refrão, eu vou pedir a Deus a bênção sobre todos nós, e ele continua com o canto para a gente ir saindo, bem devagarzinho, conforme a liturgia da época e de hoje. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Que o Senhor esteja conosco. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos, permaneça para sempre. Uma noite abençoada a todos, até amanhã. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Esconder-me longe de ti, mas tua força venceu ao final e eu fiquei seduzido.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.